Olá, amados irmãos, graça e paz. Eu trago para você mais uma mensagem de edificação para a sua reflexão. O nosso texto base encontra-se em Lucas, capítulo 24, de 13 até 17. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, porque não o conheceram. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas nela que têm sucedido nestes dias? Queridos, o texto nos mostra que dois dos discípulos de Jesus, eles estão saindo de Jerusalém após a sua crucificação e estão indo a caminho de uma aldeia chamada Emaús. E eles vão conversando pelo caminho, com uma conversa um pouco desanimada. Estão lamentosos, estão tristes, porque aquele que poderia libertar Israel, aquele que viria para tirar os inimigos de sua nação, que viria a iniciar um novo tempo em Israel, acabará sendo morto e condenado pelo seu próprio povo. E Jesus então lhes aparece e começa a caminhar ao lado deles, ouvindo as suas conversas lamentosas, e perguntam para eles: o que vocês estão conversando? E por que estão tão tristes? E um deles, chamado Cleopas, vai até Jesus e lhe diz: por acaso você é um forasteiro em Jerusalém, em Israel, e não tem ouvido as últimas notícias dos acontecimentos? Pois aquele que fora enviado por Deus, aquele que viria para remir Israel, fora crucificado, e as nossas esperanças estão perdidas, porque mataram o Cordeiro de Deus. Lá em Marcos capítulo 14, versículo 27, está escrito: e disse-lhe Jesus: todos vós a esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. E parece que esses discípulos estão vivendo justamente isso. Eles estão saindo de Jerusalém com uma condição de disperso, indo para Emaús. E Jesus então lhes aparece e começa a caminhar com eles, mas eles não o reconhecem. Mas quando eles chegam a Emaús, Jesus reúne os seus discípulos e comem com eles. E após comerem, então, os olhos deles são abertos e eles contemplam o seu Senhor, contemplam o seu remidor. Ele de fato ressuscitou. Eles não conheceram a Jesus,
Porque após a sua ressurreição, Jesus está em um processo gradual de glorificação. Jesus está, a cada dia que passa, mais Deus e menos homem. A sua deidade está em uma maior evidência. A sua natureza celeste está manifestada. Jesus está em uma crescente entre a sua ressurreição e o seu caminho para o ápice de sua ascensão, para a sua glorificação total, onde todo o poderio será colocado em suas mãos. Após a sua ressurreição, a cada dia que passa antes de Jesus subir aos céus, ele está se tornando menos homem e mais Deus. Todos os seus sentidos espirituais estavam apresentados de uma forma extrema, não permitindo o seu reconhecimento. A sua natureza celestial estava em uma maior evidência. A ressurreição de Cristo é a concretização de sua obra remidora. Sua morte sem a ressurreição não nos traria efeito algum expiatório. A sua graça fora derramada sobre nós. Recebemos a salvação por meio de sua morte. Ao declarar na cruz a frase "está consumado", ele afirma que toda a sua obra remidora está concretizada com sucesso. E isto significa para todos nós que nós recebemos a salvação, a remissão de nossos pecados, a nossa santificação e a entrada para a vida eterna. Em outras coisas, temos a entrada nos céus e a participação em uma relação divina infinita com o próprio Deus. Além de Cristo pagar e apagar os nossos saldos devedores, as nossas dívidas, os nossos pecados, ele também venceu o poder da morte, venceu o poder dos principados que estavam exercidos sobre nós. E nos deu o poder para resistir e vencer todos os nossos pecados que um dia nos condenavam. A sua ressurreição é a prova incontestável e a veracidade de sua missão universal, que executou com excelência ao nosso favor. A sua ressurreição não consiste somente em um ato de perdão e misericórdia, não. Ela vai muito além disso. Ela nos traz uma profunda mudança em nossa natureza e em nosso caráter. Quando nós nos encontrarmos com Ele nos ares, em sua segunda vida, seremos então transformados de glória em glória. Lá em Efésios capítulo 2, 6, já estamos encerrando, está escrito: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. A sua remissão continua em favor da humanidade até hoje. E aqueles que forem recebendo a Cristo também recebem a sua transformação de glória em glória. Que nestes dias que celebramos a Páscoa, que possamos aproveitar este momento para uma reflexão de um Cristo vivo. Que estes momentos festivos de celebração expresse para o mundo a dimensão do ato executado por Cristo na cruz. Ele o fez porque Ele te amou.
Ele o fez porque Ele nos amou. Que nesse dia você possa refletir profundamente e pensar em tudo que Cristo fez por você lá na cruz. Que você possa trazer isso à sua consciência. Que você possa trazer isso ao seu coração. Eu estou encerrando por aqui. E eu quero aproveitar esta oportunidade e desejar a você, eu e a minha família, desejamos a você uma feliz Páscoa em Cristo Jesus. Pois o verdadeiro sentido da Páscoa é a ressurreição de Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Olá, amados irmãos, graça e paz. Eu trago para você mais uma mensagem de edificação para a sua reflexão. O nosso texto base encontra-se em Lucas, capítulo 24, de